Boa noite, estamos aqui para mais um podcast Descansando na Graça. É um prazer estar com vocês e poder falar desse assunto hoje. Graça e lei, lei e graça. Vamos colocar assim, lei e graça, porque lei é Velho Testamento, graça é Novo Testamento. E olha, as pessoas pensam que Deus é um Deus mau no Velho Testamento, que Deus é um Deus bom no Novo Testamento. Não, pelo contrário, Deus é o mesmo, como Jesus. Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus, a palavra, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ela permanece para sempre. Deus é um espírito eterno. Jesus é o espírito eterno. Nós somos seres espirituais eternos também. E a palavra, que é Jesus, é eterna também. Por isso que ela permanece para sempre. Então vamos começar assim. Velho Testamento fala da lei. Deus não queria lei. Deus não queria lei, Deus não queria os profetas intermediando o relacionamento deles com a humanidade. Deus não queria juízes, Deus não queria reis, Deus queria relacionamento. Deus criou Adão e Eva no Jardim do Éden para ter relacionamento. Mas Adão e Eva foi lá e deu a autoridade deles a Satanás. E Jesus agora entra na história na plenitude dos tempos no Novo Testamento. Mas Jesus a gente fala já. Vamos continuar aqui em Adão e Eva. E no capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver que Deus criou Adão e Eva para se relacionar. E Deus vinha, conversava com Adão, se divertia com Adão, mostrava a Adão tudo que estava acontecendo. Todo dia Deus vinha para conversar com Adão. Você vê, você percebe que Deus queria relacionamento? E aí Deus viu que Adão estava muito sozinho. Deus não criou um problema com Adão. Não, Eva não é um problema da vida de Adão. Para você não pensar que seu marido é seu problema, sua mulher, seu esposo é seu problema, sua mulher é seu problema. Não, não é. As pessoas não são nosso problema. Nosso problema somos nós mesmos. E eu vou te explicar por quê. Adão vai lá com Eva, porque o versículo é muito claro, que quando Satanás veio através da serpente tentar Eva, quem entendia de autoridade era Adão. Adão poderia ter parado aquela ação. E você pode perguntar, por que poderia? Adão tinha colocado o nome em todos os animais. E a Bíblia deixa claro, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, que a serpente era um animal do campo. Ela não tinha autoridade de estar no Jardim do Éden. E essa é uma questão que as pessoas nunca prestaram atenção. E agora eu estou chamando sua atenção para isso. Isso é para falar de graça, porque Deus queria relacionamento. E aí Satanás, a serpente, se Adão tivesse, olha, e isso fala das nossas concessões, sabe? Isso aqui não vai fazer mal, eu vou fazer. Mas só que aquele começo dá muito errado para frente. Vocês já sabem como é isso. Então, quando Adão sabia de autoridade, ele tinha colocado os animais do campo, ele tinha colocado os animais no Éden, ele tinha dado nome a tudo, ele conhecia tudo, gente. Não tem como a gente justificar Adão ter deixado a serpente entrar no Éden. Mas ela entrou, e aí ela conversando com Eva, ela questionou a vontade de Deus, a palavra de Deus. Você vê que sempre tem essa coisa de questionar o caráter de Deus através da palavra. E aí a palavra é Jesus. Era Jesus no início e é Jesus hoje. Então, quando ele questiona o que Deus disse, a palavra que saiu da boca de Deus, Eva concorda com a serpente e faz o que ele está dizendo para fazer: comer da árvore do fruto, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim para ensinar o homem que era imaturo obediência, para ele desenvolver confiança em Deus, no que Deus falava. Gente, Adão e Eva tinham 300 árvores no mínimo para comer, e Deus só colocou uma e disse assim: olha, você não pode comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Hebreus 5, o último versículo, os 3 últimos, vai nos ensinar que Deus com o tempo, nós conheceríamos, Adão e Eva conheceríamos, desenvolveria obediência, confiança, e aí conheceria todas as coisas, o bem e o mal, porque teria as faculdades exercitadas pela palavra. Esse é o versículo de Hebreus 5, já o finalzinho, os 3 últimos versículos. Então, a gente vai ver que Deus tinha um plano.
nesse negócio todo. Só que aí a mulher foi lá, obedeceu a Satanás, e Adão, que estava com ela, que entendia a autoridade, deixou tudo acontecer e comeu junto com ela. Então, beleza, a autoridade foi quebrada, e essa coisa veio do Velho Testamento. Deus queria relacionamento. E aí o povo foi sendo gerado e foi crescendo. Quando chegou na época de Moisés, eles disseram, olha, Deus diz, dá a oportunidade ao povo e diz, Moisés, vem você, Arão, que Arão falava do sacerdócio, né? Então Arão, que era sacerdote, e todo o povo pro Monte Sinai. Sabe o que o povo disse? O povo andou no ego deles, andou na soberba e disse, olha, diz a Deus que a gente não quer falar com ele não. Como hoje, muitas vezes já as pessoas falam, né? A gente não quer conversar com Deus, a gente quer, diga a Deus que diga o que é que ele quer, que a gente vai obedecer. Ei, você sabe o que deu? Quando eles desceram, eles fizeram um bezerro de ouro e foram adorar outro Deus. Você sabe que eles queriam mesmo? Era isso mesmo que eles queriam, obedecer a Deus? Então ele diz, olha, Deus vai lá e dá a lei. Só que as pessoas pensam que a lei são os 10 mandamentos de Moisés. E não são. A verdade é que são 613 leis. As 10 era só o que estava na tábua, mas existia mais 613 leis. Aí para você ver que a igreja não entende, muita gente não conhece, aquelas tábuas Deus deu 2 vezes a Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés, quando desceu, viu o povo adorando ao bezerro de ouro e jogou as pedras, e as pedras quebraram. E ele sobe de novo e Deus dá a segunda vez as pedras da lei. Então, ele coloca, a lei é algo duro. A lei é algo que obriga. E aí eu quero mostrar para você, no Novo Testamento, o que é que ele fala da lei. E eu sei que as pessoas que são religiosas, que gostam do legalismo, elas vão dizer, mas o mandamento, a lei é boa, santa e justa. E ela é? Ela é. Eu não tenho problema com a lei, eu sou advogada. E a palavra, o Código Penal, no artigo 121, ele vai dizer matar alguém. E vai dizer a pena de tantos anos a tantos anos. Ei, eu acho que quem mata alguém devia passar o resto da vida na cadeia. O resto, a vida toda na cadeia. Você sabe por quê? Porque a pessoa que morreu não vai ter mais nenhum dia de vida. Então, deveria ser lei, sabe? Exatamente aquilo. Essa lei é boa pra mim? Eu não tô afim de matar ninguém. E você? Isso é o que a gente precisa pensar. E quando eu dou esse exemplo, eu falo da lei dos Estados Unidos. Tem estados na América que tem pena de morte. Você acha que isso é pesado? Então não mate no estado que tem pena de morte. Vá matar em outro estado que não tem. Eu quero que vocês entendam que eu não estou fazendo apologia à pena de morte, a estar preso a vida toda. Eu não estou falando nada disso. Eu estou querendo te mostrar que a lei para mim é boa, porque eu não vou matar em estado. Eu não vou matar, primeiramente. Eu não vou matar em estado que tem pena de morte. Agora, se eu transgrido a lei, eu tenho que ser responsável para colher a consequência. E eu acho que a gente deveria colher a consequência alegre, feliz. Eu fiz o que eu queria, então agora eu colhi a consequência de algo que eu queria. O problema é que nós fomos ensinados que a gente pode fazer todo tipo de coisa, a gente pode trair e nosso esposo vai ficar com a gente. Aí eu posso mentir e da próxima vez que eu falar a verdade, a pessoa não vai me chamar de mentirosa. Eu posso roubar, mas da próxima vez a pessoa vai dizer que eu sou uma pessoa crédula, que eu posso ser uma pessoa que as pessoas podem confiar em mim, sabe? Isso tudo tá errado. Isso tudo tá errado. Então, a gente precisa entender que as nossas atitudes é que trouxeram a lei. E a Bíblia vai falar, vamos começar assim, João 1:17, ele vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, eu tenho que decidir o que eu quero viver. Eu quero viver Moisés ou eu quero viver Cristo? E isso é o que vai definir para nós o estilo de vida que a gente vai ter. Porque a lei é obrigação. A lei, ela obriga você. E a Bíblia vai deixar claro. Olha, eu quero que vocês anotem esses versículos que vocês vão precisar ler. João 1:17, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus e a lei veio por intermédio de Moisés. Agora, Romanos 15:56 e 57, ele vai dizer que a lei é a força do pecado. Porque se não existisse a lei, eu não sabia que existia pecado.
As pessoas antes de Moisés viviam e faziam todo tipo de coisa. As pessoas perguntam por que as pessoas casavam com não sei quantas mulheres. Sabe por quê? Porque não existia dizendo uma lei que a monogamia era que tinha que ser. Ei, não existia pecado porque não existia lei. A lei trouxe a força do pecado. A lei é a força do pecado. E você lendo o versículo, você vai entender que ele diz exatamente isso. A lei é boa, santa e boa, justa, ela é, porque eu não quero praticar ela, eu quero praticar a graça, o que Jesus trouxe para mim. Então, quando eu entro na lei, a lei tem uma maldição. Você precisa ler Deuteronômio 28, os primeiros 60 versículos, fala só de maldição. Meu Deus, é muita coisa. São 613 leis e Jesus deixou claro, se você tropeça num tio, numa vírgula da lei, você é maldito. Você é maldito em toda a lei. Então, o povo de Israel não sabia que eles não praticando a lei, o que Deus tinha determinado, eles trariam maldição sobre eles. Mas, irmão, olha, a gente tem que entender que tudo tem consequência, a lei tem consequência. Então, quando eu não pratico a lei, eu tô debaixo de maldição. Por isso que Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário, para eliminar a maldição, para tirar a execução de cima de nós, a maldição. E essa maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Jesus se fez maldito no meu lugar e no seu. Gálatas 3:13. E aí ele vai dizer, olha, se a lei fosse boa, não teria dado lugar a outro mandamento. Isso é Hebreus 8. Hebreus 8 vai falar que nós temos uma melhor aliança baseada em melhores promessas. A de Moisés tinha consequência. A da graça é uma melhor aliança baseada em melhores promessas. E hoje não é mais promessa, porque Jesus é o mediador dessa aliança. O testador dessa aliança já morreu. Por que é que as pessoas querem praticar a lei? Se quem trouxe o Novo Testamento já morreu. Jesus já morreu. E você sabe que um testamento só funciona quando o testador morre? Ele só funciona quando o testador morre. E Jesus já morreu e deixou o Novo Testamento para mim e para você. Então nós precisamos viver a graça. Tudo que Jesus fez, eu digo que graça não é uma coisa. Graça não é favor imerecido. Graça é um presente de Deus. Graça é Jesus. Graça é uma pessoa. Eu vivo o cristianismo. Agora, quando eu te ensino a viver Jesus, ele vai dizer, quando é injuriado, não injuriava. Quando era ameaçado, não ameaçava. Quando pessoas nos ofendem, a gente perdoa. Isso é graça. Isso é graça. Lei devolve na mesma moeda. Graça não. Graça, nós vivemos um estilo de vida superior. Nós vivemos uma melhor aliança. Nós vivemos melhores promessas. E Jesus em Colossenses 2:17, Paulo vai nos ensinar, olha, tudo isso, a lei é sombra. A essência é Cristo. A minha realidade. Eu amo esse versículo. A nossa realidade é Cristo. A nossa realidade é Cristo. Então eu estou te chamando para você viver graça, porque graça é o presente de Deus para a humanidade. Jesus pagou o preço pelo pecado. Jesus se fez pecado em meu lugar. E você quer esse versículo que Jesus se fez pecado? É 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Olha, Jesus se fez ira. Romanos 5:7, ele se fez ira. João 11:32, ele atraiu todo o juízo para ele. Isaías 53, ele se fez doença em nosso lugar. E isso é graça. Isso é graça. Ele se fez maldição. Gálatas 3:13. Ele se fez pobreza. 2 Coríntios 8:9. Então, tudo isso Jesus se fez. Para quê? Ele se fez a pobreza para suprir toda a nossa necessidade. Filipenses 4:19. Jesus foi ao inferno para que eu fosse para o céu, para que você tivesse o céu como herança. Então, o que eu quero te dizer é que graça é Jesus. Jesus é graça. Então, viva a graça. Graça não é licenciosidade. Graça não é libertinagem. Graça não é eu posso tudo. Não, é isso mesmo que você pensa quando Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E os cristãos só podem pensar em fazer tudo errado? Não, eu posso fazer tudo segundo Cristo. Eu posso fazer tudo segundo a palavra que é Jesus. Eu posso fazer tudo segundo o que Deus, o manual que ele deixou para minha vida. Eu posso viver tudo em Cristo.
Cristo. Não, fazer errado não. Ei, nós amamos viver a palavra, nós amamos viver Cristo. Afinal de contas, Romanos 2 Coríntios 5, ele vai dizer, 13, ele vai dizer, sabe o quê? Que o amor de Deus nos constrange. E não é constrangimento, ele nos atrai, ele nos agarra, ele nos protege. Ei, você tem como viver tudo isso na graça. E graça não é uma coisa. Graça não é favor imerecido. Graça, sabe o quê? Você nunca vai pagar, você nunca vai merecer. Mas, sabe, Deus te deu de graça Jesus para a sua vida. Então venha viver graça. Estamos aqui em Itaipu, Ministério Palavra da Graça, Estrada Francisco da Cruz Nunes, segunda, quarta, na escola, 8 horas. Culto, sexta-feira, às 20 horas e domingo, às 19 horas. E estamos também na Barra da Tijuca. Venha pra cá aprender essa palavra e viver Cristo. Na Barra da Tijuca é nos sábados, das 15h30 às 18h30. Você é bem-vindo. E venha entender mais um pouco de graça. E aí você vai viver Jesus. Porque graça é Jesus, é graça. Graça é Jesus.